Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Yup Talks. Desta vez, um episódio diferente. A gente está falando diretamente da ONAREC 2024, a maior feira do Brasil e da América Latina sobre experiência de usuário. E hoje, para iniciar esses bate-papos aqui que vão ser fantásticos, já estou aqui com o meu co-host, seu da Upchat, Douglas Torres, para a gente falar um pouquinho mais sobre a trajetória e a história de uma mulher incrível. Eu vou começar dando boas-vindas para ela, Lídia Abdala, ela que é a CEO do Grupo Seio. Seja bem-vinda ao Health Talks. Obrigada aí, chat, pelo convite. Um prazer para mim também estar aqui com vocês hoje. Um grande prazer. E a Lídia, que acabou de sair de um painel, né, que foi bem bacana, a gente acompanhou através daqui e a trouxemos ela para essa gravação. Vou apresentar a Lídia para vocês aqui. Ela que é bioquímica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? E também mestrada em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, MBA pela Dom Cabral. Ela é a presidente executiva do Grupo Sabin desde 2014, também é vice-presidente do Conselho Deliberativo da APRAVED, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e membro do Conselho Curador da Fundação do Banco do Brasil. O Grupo Sabin, que está sob a gestão da Lídia, já alcançou conquistas muito importantes, aliás, muito legal, parabéns, como estar entre as 10 empresas da GPTW, né, Great Place to Work, e além disso foi eleito uma das melhores empresas, a melhor empresa para mulher trabalhar no Brasil. A gente vai querer saber muito mais. Uma empresa sustentável do Brasil pelo Guia Exame de Sustentabilidade e uma das empresas mais inovadoras pelo Prêmio Valor de Inovação. Lídia, parabéns pela trajetória, muito bom tê-la. Depois disso tudo, ufa, né? Respira. Eu já estou acostumado a ler, né, a biografia dos nossos entrevistados aqui, mas me impressiona bastante a trajetória. Lídia, eu queria pedir, a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo, falar o seguinte: como é que é para você estar hoje aqui na Conarec falando de experiência de usuário num mercado que é tão tradicional, né? Falando assim, dos serviços de saúde. Conta pra gente um pouquinho. Bom, para a gente é sempre uma experiência muito bacana. Eu sempre falo, quando a gente compartilha, a gente aprende também. E eu acho que tem uma trajetória e minha, né, no setor de saúde e à frente no Saving, de muita experiência. Como você disse, setor de saúde muito tradicional e muito regulado. É muito regulado, muito legislado. Então, de fato, é um desafio quando a gente pensa, né, o que é experiência do cliente e o que é valor para o cliente. E o Sabin tem um case aí, digamos, de conseguir disruptar isso. Não sei se é a palavra correta é disrupção, mas é de sempre estar pensando em como eu inove a experiência do cliente em um serviço de saúde. Porque saúde é o quê? Saúde, primeiro, é uma relação de confiança muito grande. Então, tradicionalmente, o nosso cliente, ele quer saber quem é o profissional que está aqui do lado dele, atendendo, fazendo o exame dele. Isso sempre foi muito forte, né, no nosso setor. Né? E a confiança sempre atrelada à pessoa, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, de serviço de saúde, nós inovamos trazendo, que foi um pouco do que eu falei no painel agora, trazendo conveniência, trazendo diferenciais para o cliente. Então, o SEIB há muitos anos, já há mais de 20 anos, nós colocamos músicos para tocar nas nossas recepções de manhã. Por quê? Porque é aquele momento mais frio, que o cliente chega, né, de manhã para fazer o exame dele, ali ele está com medo, ele está doente, ele está com medo da agulha, do resultado do exame, ele está em jejum. Então, é um ambiente que muitas vezes ele chega com receio. Como eu acolho? E a gente vai pensando nesses diferenciais. Assim é a história da música, né? Com o nosso projeto Música por Todo o SEIMI. Hoje, no Distrito Federal, depois do Teatro Nacional, nós somos a empresa que mais contrata músicos formalmente no DS, porque temos já esse projeto há mais de 20 anos. Temos um diferencial muito forte para o cliente, que é o de jejum, o café com pão de queijo, que também é uma marca muito forte, eu sei, e o atendimento humanizado. Na pandemia, eu digo que foi um grande desafio para a gente, né? E a gente sempre investiu muito em tecnologia, em trazer conforto, conveniências, né, para o cliente. Aí eu digo da relação do cliente com o serviço de saúde, questão da confiança, e a confiança sempre atrelada à pessoa. Nós temos o nosso aplicativo publicado, por exemplo, desde 2012. Até 2019, 2020, ali antes da pandemia, por mais que a gente colocasse funcionalidades no aplicativo, tentasse estimular o cliente
faz ali o seu agendamento, já compra ali, já paga, né? Ou mesmo já agenda o seu exame. Ele usava o nosso aplicativo para quê? Para olhar o endereço das nossas unidades, para olhar o preparo dos exames dele e depois para pegar o resultado. De novo, por quê? Porque ele atrelava ainda a saúde ao contato pessoal. A pandemia, e aí eu falo da pandemia, mudou o perfil do nosso cliente. De fato, o consumidor mudou ali, porque ali ele teve que acostumar a tratar com a gente à distância e via os apps, os chats, né? E eu digo que aquele momento ali, ele viu que era possível tirar, inclusive, o atrito do atendimento dele usando tecnologia. Porque quando ele faz o pré-agendamento, por exemplo, no nosso aplicativo, ele usa o nosso canal o nosso núcleo de atendimento digital, ele pode fazer tudo ali, o cadastro do exame dele, manda documento, Pega resultado. dados de convênio, porque a autorização de convênio muitas vezes demora ali no atendimento dele, né? De tal forma que ele recebe um QR Code, ele chega hoje nas nossas unidades, onde ele escolhe fazer o exame, vacinas, o que ele quiser fazer, ou ele pede o serviço domiciliar em casa, ele tem um QR Code, ele chega, faz o check-in e já é direcionado para o procedimento dele. Eu tiro toda aquela parte ruim, digamos, do atendimento dele, que é a espera, que é a demora muitas vezes na autorização do convênio, né? Então eu digo que ao longo dessa nossa trajetória aí, né, de saving, a gente cresceu, hoje a gente é uma empresa nacional, mas sempre pensando como eu ofereço o melhor serviço para o meu cliente, e mais, como eu ofereço, eu entrego valor para o meu cliente. Porque muitas vezes, nós, à frente das nossas organizações, a gente está o tempo todo pensando, né? O que é valor para o cliente? Eu quero colocar mais um diferencial, eu quero colocar mais alguma coisa para me diferenciar do meu concorrente, né? Ou que melhore a experiência do cliente, ou que traga mais conveniência para ele. Mas o que de fato é valor para ele, ele percebe como valor, né? Isso eu falo muito, e esse é um exercício que a gente faz diariamente no SEIB quando a gente fala de experiência do cliente. E até aproveitar e pegar um gancho no que você falou, que aliás foi uma abertura maravilhosa aqui, já dando um contexto do geral. Eu ia te perguntar da pandemia, você já trouxe. A omnicanalidade, né? Você falar para o cliente por vários canais é algo importante para o grupo Sabin também. Acontece do cliente querer falar com vocês pelo WhatsApp, sair do aplicativo. E como é que vocês fazem essa gestão, André? Sim, hoje a gente tem uma área, né, que é responsável por gestão de cliente. E aí sim, o cliente ele fala com a gente de diferentes formas. E eu falo isso, que o nosso cliente, ele é o cliente desde o jovem, né, até a pessoa mais idosa. O idoso, inclusive, ele usa muito os nossos serviços, né? Talvez seja o momento da vida dele em que ele mais utilize. Na pandemia, quando a gente começou a colocar todos os projetos que a gente tinha de transformação digital de pé para rodar, porque falamos agora o cliente vai ter que, né, nós vamos ter que trabalhar de forma mais digital com o cliente. Tinha uma grande dúvida na nossa cabeça, mas e as pessoas mais velhas? Como que a gente vai atender as pessoas mais velhas, que não estão tão acostumadas? E eu digo que a Voz pandemia dentro do digital também é muito importante. também é muito importante. Mas o que a gente viu durante a pandemia? Inclusive as pessoas mais velhas que tiveram que ficar dentro de casa, e essas ficaram dentro de casa muito tempo, né, até mais tempo do que os jovens, eles de fato tiveram. A tecnologia foi uma grande companhia para eles, porque era a forma de se comunicarem com a família, com a família, com netos e tudo, e aí com os nossos serviços. Então, nós percebemos isso. Agora, hoje o cliente, sim, ele fala com a gente em diferentes canais. Redes sociais, a gente tem então da nossa área que cuida só de rede social, porque monitora tudo que entra pelo cliente por ali. A gente tem uma ouvidoria, que é uma ouvidoria tradicional, que via e-mail no nosso site. A gente tem assessoria científica, que nós chamamos, que atende cliente, também atende médico, principalmente, mas atende também cliente. Nós temos a pesquisa de opinião tradicional nas nossas unidades. E aí nós temos nas nossas unidades, eu digo que nós temos 354 unidades de atendimento ao cliente no Brasil, em 14 estados. Hoje nós estamos presentes, além do DF, mais 14 estados. São 78 cidades no Brasil. 354 unidades de atendimento ao cliente. Eu digo que ali nós temos 354 pontos, canais de contato com o cliente. E qual a estratégia que nós temos para ouvir o cliente nas nossas unidades? Porque aquele ali, ele é o melhor momento. Quando o cliente já entrou, já fez o exame dele, o procedimento, saiu, está tomando café. Porque na hora que ele está tomando café,
ele já está mais relaxado, ele vai ficar aquele tempinho ali tomando café. Então, nós temos em todas as nossas unidades para ser Rio de Jejum as nossas cobeiras ou garçons. Esses profissionais nossos são treinados, eles conhecem o nosso planejamento estratégico, o nosso processo de gestão de cliente, os nossos indicadores de NPS, de CSAT, de resposta do cliente, para eles entenderem a importância do trabalho deles ali. Porque eles estão ali junto com o cliente no momento que o cliente tem tempo. Enquanto ele está tomando café, eles chegam e pedem, olha, o senhor quer avaliar o nosso serviço? A gente tem o atendimento, a pesquisa de opinião nas nossas unidades, ainda física, para quem quiser ainda preencher o papelzinho, e digital, né? Caiu o digital, Ele sabe entra o automático. sentimento fragilizado que ele tá para fazer um exame, alguma coisa nesse sentido, no momento mais relax, porque exatamente ele tá pegando ali no desejo. Exatamente. E ali, se ele teve uma experiência ruim, ali ele vai falar. Ali ele vai falar, Ali ele vai falar, porque muitas vezes depois ele vai para casa, aí já passou, ele está preocupado com outras coisas, né? Inclusive com o resultado do exame, de fazer com o médico e tal. Mas naquele momento ali, se ele tiver uma experiência ruim, ele vai falar, né? É claro que muita gente fala assim pra gente, vocês devem ter então um monte de pesquisa de opinião que é só elogio e falando bem. Eu falei, claro que temos, mas por quê? Porque nós temos um número muito grande de pesquisas de clientes que respondem à pesquisa efetivamente. Mas o principal é, aquele cliente que ele achou ruim, ele vai falar com a gente. Porque muitas vezes ele não fala, depois ele, eu não vou entrar no aplicativo, eu não vou entrar no site, deixa pra lá. Você participe. O maior risco. Geralmente é o cliente bravo que responde o NPS de cara, né? E O que está muito bravo, ele vai responder. ele vai Mas responder. aquele que, assim, teve uma experiência ruim, mas não foi nada que tenha deixado ele bravo, nervoso e tal, mas não teve uma experiência boa e ele sai e ele não fala nada. Então, este cliente ali naquele momento, ele fala assim, já que eu tô aqui, eu vou preencher. Ele cita a experiência dele até aquilo que ele não gostou tanto. E eu digo que aí a gente tem uma enorme oportunidade, de trabalhar na melhoria contínua mesmo. É muito interessante. É legal saber que mesmo numa área tradicional, né, está sendo implementado conceitos tão modernos, né, e a omnicanalidade e tudo mais. Veja, eu queria aproveitar. Tem um outro canal, que é importante de falar, que eu falei no painel, eu tinha me esquecido, que é um canal de Fale com o Presidente, está no nosso site também. E as pessoas podem falar comigo. E é comigo mesmo. Eu falo assim, que é claro que não sou só eu que recebo esse e-mail, tem um grupo comigo, é um e-mail. É um e-mail, ele chega, tem uma equipe comigo, claro, até porque muitas vezes às vezes chegam coisas que não é nem demanda para mim, mas eu estou com urgência de um exame, tentei os outros canais, não consegui falar, tô no médico, ou tô entrando no hospital. É uma coisa urgente. Então tem uma pessoa nossa lá que fica o dia inteiro olhando esse e-mail, porque isso também a pessoa resolve de onde rapidamente. Mas o cliente, então nem sempre eu respondo, muitas vezes o meu time responde, mas eu leio 100%. Eu leio 100%. E tem cliente que fala, eu queria falar com o presidente, aí fala comigo. Seja uma ligação ou mesmo uma resposta no As e-mail. pessoas te acionam, tipo, na mídia social também, ou no seu LinkedIn, te mandam mensagem. Sim, muito inbox, né, muitas vezes. LinkedIn pouco, Instagram bastante. Bastante, né? Instagram Bastante. tá tendo uma mudança muito grande de comportamento do direct, né? Muita gente tá usando o direct. LinkedIn, o cara tem nome, cargo e salário. Não, perdão, nome, cargo e empresa lá. E ele se sente um pouquinho mais assim, tipo, olha, eu vou fazer uma reclamação mais formal. No Instagram, que é um perfil pessoal, muitas vezes fechado, o cara se sente. Eu brinco com o pessoal. De acionar. Eu brinco lá, por exemplo, lá na Regos, né? Onde eu sou executivo, eu brinco que eu sou o Reclame Aqui. As pessoas me acham na mídia social para reclamar. Muito. Entendeu? Então, em vez de ir numa plataforma e reclamar, muitas vezes vem para mim. Eu tenho que fazer esse mesmo trabalho, de ler, entender por que tá vindo aquela reclamação, trabalhar, numa escala menor, né? E também não é muito, assim, para mim também, eu falo que vem e fala, mas não é muito. E eu acho que isso é por dois motivos. Primeiro, como a gente tem um número grande de canais, eles conseguem resposta nos outros canais. Primeiro. E muitos depois vêm em mim. Então, o número não é muito grande. Mas eu também vejo como uma relação de confiança. E Mas eu posso dizer, Lídia, exatamente, agradeço a confiança. até mesmo por tudo que você acabou de relatar pra gente, você tem uma preocupação muito grande com isso. E é exatamente por isso que acaba que não chega até você. Ou Exatamente. chega muito pouco. Chega muito. Exatamente por conta disso, porque você já tá fazendo esse trabalho
né, de canal digital, de responder o cliente, preocupação com CSAT, NPS, tudo isso é muito importante. O cliente mas assim, hoje o consumidor ele é empoderado. Se ele não é atendido dentro de um canal, ele vai procurar outros meios, principalmente se ele está numa chateação com a companhia, né? E eu falo que nos últimos anos também a gente percebe muito a mudança também do perfil do consumidor, do comportamento do consumidor. E isso em saúde é muito importante, porque assim, saúde muitas vezes é uma linguagem difícil, às vezes difícil para o leigo, né? Eu falo. Às vezes acontecem falhas, problemas. O seu sangue ele hemolizou. O que que é hemólise? Dá uma coloração diferente no sangue que atrapalha, interfere em algumas dosagens. Esse resultado de exame, por exemplo, eu preciso ligar para o cliente, que eu não posso liberar o resultado do exame dele feito naquela amostra. Eu tenho que ligar para o cliente, pedir para ele voltar no laboratório e fazer uma outra coleta. É ruim, né? É uma coisa ruim. É para um resultado com confiança dele. Porque hemolizou não é falha de nenhum processo, não é de nada. Muitas vezes é uma característica ali daquele momento, daquela coleta, muitas vezes. E não tem relação nenhuma se o paciente está bem, está mal, nada disso. Mas assim, é um momento delicado, porque muitas vezes o cliente não entende por que hemolizou, não entende. Mas eu digo assim, que ao longo dos anos a gente foi percebendo que quando a gente falava com o cliente, por exemplo, eu dei este exemplo, e até em outros momentos que a gente precisava contactar o cliente ficava sempre muito irritado, porque tinha tido uma falha e acusava a gente. E eu digo que hoje o perfil do cliente ele foi mudando. Por que o cliente quer hoje? Ele quer rapidez e ele quer verdade. Quer rapidez e ele quer verdade. E o cliente percebe isso. Então, muitas vezes o cliente liga para reclamar de alguma coisa. Me chamaram para colher de novo e tal, tal, tal. Eu quero falar com o médico. Ele também fica um pouco inseguro. Na hora que o médico vai falar, vou te explicar o que que é. Hoje a gente consegue mandar foto, né? Eu vou te mostrar o que que é uma hemólise, o que que aconteceu com a cor do seu soro que está aqui, ó, né, com o seu sangue e tudo. Quando o cliente entende, não, não, doutor, então eu quero mesmo, você quer fazer outra coleta, tudo, porque o resultado pode ser alterado por causa disso e não ser uma alteração sua. Não, então eu quero sim. E aí você vê que a gente consegue muitas vezes transformar algo que poderia ser uma experiência ruim em algo que gera ainda mais confiança com a marca. É, certeza. Muito bom. Deixa eu aproveitar e trazer um tema, a pergunta polêmica de sempre aqui. Falar de transformação digital num negócio grande como o do Grupo Sabin, onde o cliente é no centro de tudo, tem uma base que se chama pessoas, né? Como é que trabalha essa cultura das pessoas para que elas entendam todos esses pilares, a diretriz, etc e tal? Você tem desafio com pessoas? É uma principal área dentro da sua empresa? Como é que vocês lidam com o capital humano? E sim, pessoas, nós dizemos sempre a verdade, estão no centro da nossa estratégia. E não é uma fase para entrevista, para podcast, nem para fusora, revista, nem para jornal. Mas de verdade, as pessoas estão no centro da nossa estratégia. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando, quando eu falo de pessoas, e esse é o nosso propósito, inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Nós somos uma empresa de saúde, que vem de saúde, eu tenho que cuidar das nossas pessoas. Então, daí vem o nosso histórico de ser uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Há 20 anos consecutivos esse ano. É o 20º ano que nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, pelas principais pesquisas de clima organizacional, que validam o nosso trabalho, cuidado com as nossas pessoas. O que eu digo sempre se o meu profissional, se a minha pessoa que está ali, ela não estiver bem, feliz, satisfeita, com realizações, como que ela vai tratar bem o meu cliente? Que é o que eu falei, o meu colaborador ele tem que estar ali de manhã, às 6 horas da manhã, com um sorriso no rosto, para receber um cliente que muitas vezes está em jejum, chateado, está doente, está fragilizado, está com medo, né, do procedimento da agulha. E eu falo sempre, por mais que a gente treine, capacite as pessoas, tem coisas que vêm com elas, tem coisa, né? Eu falo isso, o sorriso ele não é treinado. O sorriso ele vem do coração, ele vem da alma. O sorriso treinado a gente percebe, inclusive, que ele é um sorriso que não é genuíno, que não é verdadeiro. Então, para a gente, de fato, cuidar das nossas pessoas é algo que é estratégico, sim. E eu falo, nós cuidamos das nossas pessoas, elas cuidam do nosso cliente, do nosso negócio. Mas quando a gente fala de tecnologia, eu falo sempre, o nosso negócio tecnologia é fundamental, sem dúvida alguma. Acho que tecnologia disputou vários setores, né? Impactou aí vários setores e a saúde
né? Muito, muito, muito mesmo, desde as análises, realização de exames, área de diagnóstico por imagem, de radiologia, né? Hoje com ferramentas de inteligência artificial. Muito. De fato, a tecnologia veio para transformar o nosso setor, mas tecnologia é meio, continua sendo meio. O início e o fim são pessoas, né? Que são os nossos colaboradores, os nossos profissionais, os nossos clientes. E esse é o nosso pensamento, é a nossa cultura, o que nós acreditamos. Os nossos colaboradores sabem disso. Eles sabem que qualquer tecnologia no SEIB vem para trazer melhoria, para trazer ganho de produtividade, para trazer ganho de eficiência, para Agilidade, trazer agilidade, rapidez, melhoria de processo. melhoria de processo, mais segurança ainda. Mas a tecnologia não vem para substituir ele, para substituir o trabalho B. E eu falo isso, muitas vezes a tecnologia sim substitui atividades que nós realizamos e que não precisa sermos nós. A tecnologia ela não substitui coisas que muitas vezes podem fazer melhor do que a gente. Aí nós vamos utilizar o nosso potencial para fazer trabalhos que sejam ainda mais relevantes. E eu acho que isso é fundamental. Por quê? Porque transformação digital, projetos de transformação digital, às vezes as empresas se investem muito dinheiro, né, para implementar, trazer uma tecnologia, depois coloca lá na empresa, não funciona. Por que que não funciona? Por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Se as pessoas não abraçarem, não entenderem, né, que aquilo ali é para melhoria de alguma funcionalidade do seu trabalho, da sua atividade, do cliente ou da empresa, não vai funcionar. Agora, uma outra coisa também, que eu acho que isso é muito importante no SEIB, faz parte da nossa cultura, nós temos um modelo de gestão muito participativo. Eu dei um exemplo para vocês aqui da história da copeira, né, lá na pesquisa de opinião do cliente, mas nós incluímos muito todos os nossos colaboradores, todas as áreas, não só líderes, também o pessoal das áreas operacionais, táticas, a gente traz todo mundo para participar de novos projetos, para contar por que o SEIB está investindo agora numa aceleradora de startup, numa incubadora lá de Israel. Por que o SEIB está investindo lá? Ah, porque lá é um polo de tecnologia e saúde, é muito bom que muitas, muitas novidades de mais novas que tem na saúde surgiram lá e nós queremos acompanhar, nós queremos tá próximo para se algo novo surgir e for bom, a gente trazer e implementar aqui. Isso Ter quem o sabe, delay de tecnologia, né? exatamente, Que já tá isso quem pegando de sabe lado. dentro do Sabin, não é só a alta liderança, conselhos, gestores, líderes, é 100% da empresa. É a copeira, o motorista, eles têm que entender. Ah, a doutora Lídia vai lá para Israel, a doutora Lídia vai lá na Suécia. Por que que nós estamos trazendo tecnologia nova? É porque alguma coisa, aquilo ali vai melhorar o serviço do cliente ou dentro dos nossos processos, né? Vocês já estão flertando com a inteligência artificial? Eu vi uma notícia, se eu não me engano, foi lá na Forbes, onde eu trabalho também, que já tinha uma métrica de que a inteligência artificial conseguia analisar o histórico de exames de pacientes e prever determinados tipos de comportamento da saúde daquela pessoa. Você acha que a gente vai chegar nesse ponto? A gente vai chegar nesse ponto, eu acredito. E eu acho que não vai demorar muito. Eu também acho. Hoje a gente já tem ferramentas, né, de inteligência artificial. Em radiologia que eu citei, por exemplo, tem máquinas nossas já, equipamentos de ressonância, tomografia. Ressonância que eu consigo reduzir, porque às vezes o paciente tem que parar na máquina 20 minutos para fazer um exame de ressonância. Já tem máquinas novas que chegaram que, pelos seus dados físicos, altura, peso, e outros dados, eu insiro na máquina. Ela usa, através de algoritmos, e são ferramentas de inteligência artificial, ela calcula e já me dá. Você coloca o paciente nessa posição, o paciente tem que estar com a perna assim, tá, na posição que eu tenho que colocar o paciente, e aí isso reduz o tempo de exame com garantia da qualidade da imagem. Que em radiologia isso acontecia muito com máquinas mais antigas nossas, que não tem esses softwares mais atuais e que não tem essas ferramentas. Às vezes acontece, o paciente sai, o médico vai ali olhar a imagem e fala, então, Nenhum deles voltar. vai ter que voltar. Então, o paciente já ficou 20 minutos na máquina, mas tem que voltar para ficar mais 20 minutos. E aí tem, né, tipo de ressonância, a ressonância mesmo de crânio, o paciente tem que colocar aquele, né, o capacete e tal, que são incômodas, né? É uma ferramenta que funciona com inteligência artificial, tá ali o algoritmo rodando. Então, eu acho que mas tem muita coisa ainda vindo.
muita coisa. Muito bom, muito bem. Eu queria conhecer um pouquinho e trazer para nossa audiência aqui no Up Talks da sua trajetória, né? Se tivesse que contar em terceira pessoa, quem é a Lídia, conta pra gente. Bem, a Lídia é mineira, por eu sotaque, já deve perceber. Pelo sotaque, eu sou do sul de Minas, sudoeste de Minas, na cidade de Chamalpinópolis, aquela região de Furnas de Passos. Mas eu me formei em farmácia bioquímica na Universidade Federal de Ouro Preto. E me formei e fui para Brasília. Meu marido, que na época era meu namorado, eu conheci Ouro Preto, é engenheiro, formado lá também na Escola de Minas. E ele se formou um ano antes de mim e foi para Brasília. Eu cheguei em Brasília, então, recém-formada, não conhecia muito do mercado de saúde, já que ele era da área de engenharia. E ali, o curso de farmácia é um curso muito amplo. Você pode atuar em várias frentes, drogaria, farmácia de manipulação, farmácia hospitalar, mas eu sempre quis trabalhar com medicina laboratorial, sempre foi o meu sonho, né? E cheguei em Brasília e consegui uma vaga de trainee na época no SEI, o SEI era o terceiro laboratório de Brasília na época. E foi quando eu comecei a minha carreira lá. Fiz agora em agosto 25 anos de SEI, entrei lá como trainee e 10 anos como presidente. E eu digo que eu entrei, atuei em área técnica, fiz meu mestrado na UNB em Ciências da Saúde, então tive toda uma formação em saúde, atuei muitos anos na bancada, como gerente técnica, superintendente técnica. E quando eu era gerente técnica, veio, né, para minha gestão a área de supply chain. Então, isso já me exigiu conhecimentos que eu não tinha na minha formação básica. Conhecimentos administrativos, financeiros. Aí eu fui fazer MBA, fui buscar curso de finanças corporativas, um conhecimento que eu não tinha. Em 2009, o SEIB criou uma estrutura de superintendências. Eu assumi a superintendência técnica, então, além das áreas que eu tinha, veio para a minha área, em 2009, tecnologia. E tecnologia não era nada, nem perto de tudo que é hoje. Ninguém imaginava, né, que ia. Era o website e era muito o LIS ali, né, de atendimento ao cliente, de realização de exame. Então, tinha um impacto muito grande na área de produção, que era a minha área, né, de gestão técnica e gestão de atendimento ao cliente, que já era a minha área. E foi por isso que veio para mim tecnologia, né? E que eu digo que foi um grande impulsionador da minha carreira, porque me fez buscar, de novo, novos conhecimentos. E aí eu fui também fazer MBA de gestão empresarial, né, estudar liderança. Eu digo que o SEIB foi crescendo e eu fui crescendo junto, né, que eu acho que é bem a história. Vocês veem que eu vou contando a minha história, vou contando a história do SEIB em 2012. Foi quando o SEIB decidiu expandir, sair do Distrito Federal, eu liderei esse projeto junto com outras duas superintendentes e as duas fundadoras. O SEIB é fundado por duas mulheres, também da área de saúde, Janete e Sandra. E ali a empresa começou a crescer geograficamente. E aí, na hora que cresceu com capilaridade, a doutora Janete e a doutora Sandra decidiram, então, que era a hora de profissionalizar a gestão. E aí elas saíram da operação, criaram um conselho de administração da empresa. Em 2013, né, implementaram o modelo de governança corporativa. E me escolheram para assumir como presidente do SEIB. Falei, né, de modelo de gestão de pessoas, gestão participativa, de valorizar os profissionais da casa. 99% dos líderes do SEIB são formados dentro de casa, são promovidos. Então, a minha história é essa, mas outros tantos líderes do SEIB têm essa trajetória também. Entraram como atendente, como bioquímico, como médico e se transformaram depois, né, em coordenadores, gerentes, diretores. E aí eu assumi a presidência do grupo, então, em janeiro de 2014. Ali a gente já tinha uma atuação forte no Distrito Federal e mais 5 estados, ainda muito focada em análises clínicas, e eu assumi com o desafio de seguir crescendo geograficamente e diversificar o negócio. Que é um grande desafio, porque diversificação de negócio traz riscos muito diferentes, né, para a empresa. Daí depois vieram novos serviços, então. Aí veio diagnóstico por imagem, imunização. Hoje a gente tem um grande serviço de imunização no Brasil, várias regiões onde nós estamos. Serviço de check-up executivo. Atenção primária, que foi uma startup que nós investimos em 2019, adquirimos em 21 e esse hoje é o novo braço do grupo de serviço. E temos um hub de inovação, que é o Sky Hub Bio, que lançamos em 2021.
e que aí acompanha e monitora aí todo esse ambiente, né, de startups e de inovação no Brasil e fora do Brasil. Você comentou mais cedo que vocês estão presentes em 340 pontos. 344. 354 unidades, todas próprias, todas com marca Seire. A gente, em alguns lugares a gente compra, né, outras empresas para entrar no mercado, mas a gente faz a migração para a marca Seire. 100% delas têm o mesmo sistema de atendimento ao cliente, então nós temos o nosso sistema todo integrado. Então, se o cliente nosso fizer exame em Manaus, em Florianópolis, em Campinas, em Brasília, em Salvador, ele tem lá o prontuário dele único. Nossa, Completo. muito bom. Primeiramente, parabéns pela. Eu vou falar assim, resumo assim, a cultura da empresa. Eu mesmo fiquei admirado, muito legal. Assim, até mesmo para não tomar muito seu tempo também, a gente conseguir concluir, eu queria entender um pouquinho assim, o que que você pensa de legado que você quer deixar para o Grupo Sabin, para o setor da saúde? O que que você acha que isso aí? Bem, quando eu penso em legado, eu penso que é naquilo que eu consigo deixar, né, de marca de transformação. Como empresa, eu digo que tem outros líderes e tantos trades, né? Então, os projetos que eu liderei, que sem dúvida alguma são projetos que foram importantes na empresa e que serão sempre lembrados. Mas quando eu penso em legado, eu acho que é algo que vai além, é aquilo que a gente deixa de fato, de marca, na vida das pessoas. E, e a minha marca que eu quero deixar é exatamente que as pessoas se lembrem de mim como uma líder que foi uma pessoa que sempre. Eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre ensinei muito, desenvolvi muitos outros líderes comigo. Sempre gostei muito disso, de inovação, de fazer coisas diferentes. E hoje eu percebo isso já, quando as pessoas olham para mim, tem essa percepção e essa inspiração mesmo, né? E de legado para o setor de saúde, eu acho que é essa jornada nossa, essa caminhada, tanto de transformação digital, de tudo que a gente conseguiu evoluir no setor de saúde, isso engloba, inclusive, tecnologia e implementação, incorporação de novas tecnologias e também acesso à saúde. Né? E aí eu tenho uma atuação, além do CM, também como vice-presidente da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, em outras sociedades e associações que eu participe, que é de deixar esse legado para o setor de saúde, para um setor que é tão importante para a população do Brasil, um país que cresce, um país que hoje a população já está vivendo mais, envelhecendo. Então, nós temos desafios grandes aí no setor de saúde, de como ter esse setor mais sustentável, para, de fato, atender com qualidade a essa população. E eu digo que esse legado eu quero deixar também de estar levando acesso à medicina de qualidade para essa população do Brasil. Que eu falo que esse é o projeto grande do CEMI que eu lidero, que é o CEMI atua não só em capitais, mas já em grandes regiões de interior. E eu falo que é possível, sim, a gente levar medicina de qualidade para as diferentes regiões do Brasil. Desde o início do nosso projeto de expansão geográfica, as pessoas me provocam muito. E São Paulo, capital, quanto que o SEB vem para São Paulo? Quanto que o SEB vem para São Paulo? Eu falo, o SEB tem muitos outros lugares que precisa chegar, tem muito lugar ainda que não tem Carente, serviço, né? de fato, com acesso a amplo portfólio dos exames, com serviços de qualidade. São Paulo tem muitos, né? Então, um dia a gente chega em São Paulo, mas primeiro vamos levar para outras regiões do Brasil. Acho que meu legado é isso. Parabéns. Muito bom, parabéns. Lígia, queria te agradecer a presença aqui no Up Talks. Muito obrigado. Parabenizar pela trajetória, né? E por trazer pra gente. Acho que foi super interessante não só conhecer um pouquinho mais da Lídia, por trás da executiva, mas também um exemplo que você deve ser sempre dentro da empresa. Imagina alguém que entra na empresa, no Grupo Save, e vê que você entrou lá como trainee, hoje é executiva, continua inspirando todo mundo no dia a dia. Então, parabéns. Né, ser portas abertas para estar sempre aqui conosco. E queria encerrar rapidinho, se quiser mandar algum recado ou consideração final para a nossa audiência. Obrigada. Bom, além de toda a atuação de tudo que eu compartilhei aqui, o Save também é referência em liderança feminina, como eu disse. É uma empresa fundada por 2 mulheres, tem uma presidente mulher, nós temos 77% de mulheres no grupo e 74% de liderança feminina. Então, este também acho que é um dos meus legados que eu deixo, que é de fato de ser exemplo, inspiração para que outras mulheres venham, saibam que a gente não precisa escolher entre carreira, entre maternidade, entre escolhas pessoais, nós podemos sim, né,
ser o que somos e atuar nos diferentes papéis e nos diferentes lugares. E eu acho que essa é a minha mensagem para vocês. Muito bom. Não, Muito obrigado, viu, líder? não só liderar, né, através dessa presença feminina, mas o protagonismo nos cargos de gestão. Muito bom. Protagonismo. A gente vai voltar aqui algum dia para falar, você contar um pouco mais dessa história. Você me permite já o convite? Pra gente falar Falou em uma segunda, né? Sabe que o mercado de tecnologia que agora está sofrendo, que é um mercado que no passado ele tinha uma presença feminina baixa, que agora está mudando drasticamente. E aí eu tenho feito várias lives sobre esse tema, a gente falou hoje em alguns dos Yep Talks aqui, e vai ser bem legal conhecer um pouquinho da realidade do SABE mais nesse tema. Lídia, muito obrigado. Muito obrigado. Para você que ficou aí, não esquece de deixar o seu like nesse episódio que você curtiu. Mande seu comentário também, afinal de contas, aqui no Talks a gente sempre está acompanhando o que você está falando aí, né? Para trazer mais conhecimento e também seguir um pouquinho das suas sugestões. Já fique ligado que daqui a pouco tem mais Talks aqui direto da Kona Hacks.